A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos começando hoje mais um programa Verdade e Vida. Hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante para a igreja brasileira. Vamos falar sobre os compromissos do líder cristão. Chama a sua família e, se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra extremamente importante para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Augusto Nicodemos. Reverendo Augusto é chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja muito bem-vindo aqui, reverendo. Muito obrigado. Reverendo, nós vamos estar começando uma série de entrevistas. Recentemente, o senhor esteve no congresso da nossa APECOM e proferiu uma palestra que impactou muitas pessoas. E nós queríamos que o senhor desse continuidade agora, impactando os amigos telespectadores. Recentemente, o IBGE divulgou o censo de 2010, né? E onde foi constatado um crescimento representativo dos evangélicos no Brasil. E o que eu queria perguntar ao senhor, qual o ramo do evangelicalismo que mais cresce no Brasil atualmente? De fato, essa pesquisa publicada pelo IBGE, ela trouxe algumas surpresas. Primeiro, o crescimento acima do esperado do número de evangélicos no Brasil e uma queda surpreendente da Igreja Católica. É o único país no mundo, o Brasil, onde a Igreja Católica sofre um declínio dessa natureza. E a causa é exatamente o crescimento dos evangélicos que tiram membros da Igreja Católica. Agora, dos evangélicos que estão realmente crescendo, o mais significativo, o segmento mais significativo é o da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é responsável por mais de 40% dos evangélicos na sua totalidade e vem num ritmo de crescimento sem parar já há alguns anos. E aqui é preciso fazer a diferença entre a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal clássica, e as igrejas neopentecostais. Como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, que teve uma perda muito grande de membros. Ela não cresceu, na verdade, ela perdeu. Só que aí ela perdeu, parece, para outra igreja neopentecostal, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus, que é o do Valdemiro Santiago, que também teve um crescimento. Mas mesmo assim, somando o Universal com o Mundial do Poder de Deus e do R.R. Soares, não chega perto do crescimento da Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus já está no Brasil há 100 anos, a Assembleia tem igrejas em praticamente quase todas as cidades do nosso país, um culto muito voltado para o povo, com muita ênfase na experiência e na comunhão com Deus e na busca das bênçãos da parte de Deus, e está aí crescendo no Brasil de uma maneira extraordinária. Reverendo Augusto, houve um acréscimo de quase 17 milhões de evangélicos no Brasil. Por que isso não se refletiu na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro? Pois é, essa é uma pergunta muito importante e a gente tem que pensar bem antes de responder. Eu acredito que a razão é que a igreja evangélica no Brasil, Daniel, ela não aprendeu a fazer a relação entre as principais doutrinas e postulados e princípios do cristianismo com a sociedade. O evangélico brasileiro, normalmente, ele é muito voltado para as questões individuais de salvação da sua alma, perdão dos seus pecados, seu relacionamento com Deus, muito fechado dentro do ambiente da igreja, tudo gira em torno da igreja. Em outros lugares, como na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, em séculos passados, o cristianismo conseguiu influenciar a sociedade, porque os pioneiros eles perceberam que as doutrinas cristãs elas têm um profundo impacto na sociedade. Cristo é Senhor não somente da minha alma e do meu ego, mas Ele é Senhor também de toda a sociedade. Por isso, os cristãos na Europa e nos Estados Unidos, em séculos anteriores, eles fizeram a diferença porque entraram na política, entraram na economia, dominaram a área da educação, construíram e fundaram universidades, algumas delas as melhores do mundo hoje, Princeton, Yale, Oxford. Então, é isso que está faltando no Brasil, que a igreja evangélica
ela transfira para a cultura e para a sociedade as convicções cristãs que ela defende. Então, porque não há isso, nós temos dificuldade em mudar a cultura. Ficamos muito fechados dentro do conceito de igreja sem conseguir ir para a cultura. E nas vezes que a gente tentou ir, foi um desastre, não deu certo. Evangélico na política, acusação de corrupção, ou teologias erradas. Precisamos achar uma receita para levar o cristianismo, impactar a cultura aqui no Brasil. Aumentando a violência, aumentando toda essa parte de corrupção. Nós estamos lá na véspera aí do julgamento do maior quadro de corrupção do Brasil. Qual a saída para a Igreja Evangélica diante desses fatos? Precisamos passar por uma reforma profunda. Eu acho que começa pela educação teológica. Os seminários das grandes denominações e a própria Assembleia de Deus, na hora de preparar a sua liderança, seus pregadores, pastores, em geral, deveria procurar resgatar essa ponte histórica. Isso não é uma coisa nova, é resgatar o passado. Preparar pastores e líderes para que transmitam para os seus membros a visão cristã de mundo em todas as áreas. Para mim, passa por educação teológica. Sem isso, não haverá diferença. Reverendo, nós vamos continuar no próximo programa e eu queria perguntar a você, a sua igreja tem preparado os jovens para estarem na universidade? E eles estão preparados para enfrentarem a universidade? Esse é o tema que nós vamos tratar no próximo programa com o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e voltamos com a mensagem da Palavra de Deus, hoje com o tema O Compromisso de um Líder. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. O avivamento já se foi, frieza por aqui ficou. Não há unção, tudo vazio se tornou. Palavras vãs, repetições, religião. O olhar perdido acusou. O irmão caído ali ficou. Programações, o compromisso acabou. Homens perdidos, sem visão, religião. A arca de Deus foi levada. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero conversar com você sobre o tema proposto para hoje, que é o tema tirado de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 17 a 38. E vamos falar sobre os compromissos do líder cristão. John Maxwell, uma das maiores autoridades na atualidade sobre liderança, disse que liderança é, sobretudo, influência. Um líder nunca é neutro, ou ele é uma bênção, ou é uma maldição, ou é um facilitador, ou é uma pedra de tropeço. Hoje eu gostaria de levantar esta questão porque estamos vivendo uma grande crise na sociedade, que vai desde o palácio à choupana. Esta crise está presente nos poderes constituídos, no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Esta crise está presente na família e na igreja. A crise de liderança talvez seja a crise mais aguda que estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo, por exemplo, numa estatística feita recentemente no Brasil, que as 3 classes mais desacreditadas são as seguintes:
os políticos, a polícia e os pastores. É muito triste perceber que há muitos líderes cristãos não convertidos no ministério. Há muitos líderes não vocacionados no ministério. Há muitos líderes confusos emocionalmente, perdidos doutrinariamente no ministério. Há líderes despóticos e há líderes que são controlados, dominados, massa de manobra. Há líderes preguiçosos no ministério, há líderes em pecado no ministério. Nós precisamos voltar para as Escrituras e procurar saber qual é o perfil da verdadeira liderança bíblica ou quais os compromissos do líder cristão. À luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando Paulo falava e se dirigia aos presbíteros da igreja de Éfeso, despedindo-se deles na cidade de Mileto, Paulo fala sobre o ministério e ele elenca aqui alguns desses compromissos. O primeiro compromisso de um líder cristão é com o próprio Deus. E no versículo 19 de Atos 20, o apóstolo Paulo diz que ele serviu a Deus com lágrimas, com humildade, enfrentando a trama dos judeus e dolorosas perseguições. O líder precisa saber a quem ele está servindo. Há muitos líderes que estão servindo a eles mesmos, ou servindo apenas à instituição, ou apenas servindo a sua denominação. O líder precisa servir a Deus, porque quem serve a Deus não tem medo das dificuldades. Quem serve a Deus não está atrás de holofotes. Quem serve a Deus não depende de elogios, nem se desencoraja com as críticas. Quem serve a Deus não levanta monumentos a si mesmo. Quem serve a Deus está disposto a enfrentar qualquer situação adversa por sua integridade e fidelidade ao Deus a quem ele serve. Segundo compromisso de um líder cristão é com ele mesmo. O apóstolo Paulo, no versículo 18 de Atos 20, diz para os presbíteros de Éfeso: vós bem sabeis como me comportei entre vós desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Este homem está dizendo o seguinte: a vida dele é coerente, não tem vida dupla, não tem nada a esconder, não tem nada debaixo do tapete. Esse homem tem uma vida condizente com a liderança que exerce. É muito triste quando hoje se vê líderes ocupando posições de grande destaque na igreja local, na denominação, e quando você vai ver a vida desse líder, a vida dele não corresponde à função que ele exerce. Tem profundos problemas de relacionamento, tem brechas na sua armadura, tem pontos de tensão e de muitas fragilidades no seu caráter. E desta maneira esses líderes são tão carismáticos em público, são tão fortes quando estão no palco, mas quando você vai ver sua vida pessoal, sua vida familiar, a maneira como lida com o dinheiro, a maneira como lida com o sexo, você percebe que esses líderes ficam fragilizados. O líder precisa ter consistência. Sua vida é a vida da sua liderança. Chega no capítulo 20, versículo 28, Paulo diz assim: atendei por vós mesmos. O que Paulo quer dizer com isso? O líder que não cuida da sua própria vida está desqualificado para cuidar da vida da igreja. Talvez a mais importante pessoa que você, líder, precisa cuidar é daquela que você vê diante do espelho. Se você não cuidar de você mesmo, você não pode cuidar dos outros. Por que Paulo dá esta orientação? Porque se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado.
Os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados das demais pessoas. Os pecados do líder são mais graves porque o líder peca contra um maior conhecimento. São mais hipócritas porque o líder combate o pecado em público e às vezes o pratica em secreto. E são mais danosos porque quando um líder cai, mais gente é atingida por essa queda. Por isso, segundo o compromisso do líder, é com ele mesmo. Precisa ter uma vida correspondente à liderança que exerce. O terceiro compromisso de um líder cristão é o compromisso com a palavra de Deus. Atos 20, versos 20 a 27, Paulo trata desta relação do líder com a palavra de Deus. No verso 20, Paulo diz que ele ensinava a palavra de Deus publicamente e também de casa em casa. Isso significa algo maravilhoso. Há muitos líderes hoje que se julgam importantes demais, famosos demais, não aceitam mais um convite para pregar numa igreja ou numa pequena congregação. Agora só pregam em grandes encontros e só falam em grandes ajuntamentos. Há muitos líderes hoje que estão blindados. Há muitos líderes hoje que cobram gordos cachês para pregar em alguns eventos especiais. O apóstolo Paulo, o maior pastor, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, pregava de casa em casa e também publicamente. Quem não tem disposição de pregar num grupo familiar, numa pequena congregação ou numa igreja local, está desqualificado para pregar nos grandes encontros. Porque Jesus Cristo, o Deus feito homem, o supremo pastor da igreja, muitas vezes pregou sermões da mais alta importância para uma única pessoa. Então o líder prega publicamente, o líder ensina particularmente e também de casa em casa. Ainda, no versículo 21, o apóstolo Paulo diz que ele pregava tanto arrependimento para com Deus como a fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo era um mestre e Paulo era um evangelista. Há muitos líderes que nunca levaram uma pessoa a Cristo. Não sabem testemunhar a fé salvadora para alguém. Paulo era alguém que pregava arrependimento e fé, e arrependimento e fé são os elementos da conversão. Em outras palavras, nós precisamos entender que os líderes não apenas preparam pessoas para o exercício do ministério, mas eles também precisam levar outras pessoas a Cristo. Na década de 80, uma frase marcou a igreja brasileira: ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. Esta frase é parcialmente verdadeira. É verdade que ovelha gera ovelha, mas não é verdade que pastor não gera ovelha. O entendimento é que o líder não é apenas um mestre, o líder é também um evangelista. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério de evangelista. Então, líder, você é alguém que precisa também partilhar a palavra de Deus para levar alguém a Cristo e alguém que está comprometido com esta causa de testemunhar tanto o arrependimento quanto a fé salvadora em Cristo Jesus. Mas eu quero partilhar com você um quarto compromisso do líder cristão. É o compromisso do líder cristão com a igreja. E quando Paulo chega em Atos 20, versículo 28, ele diz assim para os presbíteros de Éfeso: atendei por toda a igreja de Deus, igreja que vocês foram constituídos bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E aqui eu aprendo algumas verdades muito preciosas. A primeira delas é que você não foi chamado para pastorear apenas parte da igreja, parte do rebanho, mas você deve atender por todo o rebanho.
Isso significa que você deve cuidar até mesmo das ovelhas indóceis, daquelas pessoas que não tratam você com amabilidade. Por que isso é importante? Para você, pastor, para você, líder, não fazer durante um ano 10 visitas para uma família e nenhuma visita para outra família. Você foi chamado para pastorear e cuidar de todo o rebanho. Agora, note outra coisa, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Em outras palavras, ou você foi colocado na liderança da igreja pelo próprio Espírito Santo, ou então é melhor você não exercer liderança nesta igreja. Há muitas pessoas que fazem políticas de bastidor para ficar numa igreja, para ter liderança naquela outra igreja, ou para exercer o pastorado em alguma igreja. Nós não podemos entrar por esse caminho. Ou nós temos garantia de que Deus nos colocou ali, que o Espírito Santo nos constituiu naquela liderança, ou então nós estaremos fora de lugar. É muito importante entender que Paulo diz que nós devemos pastorear a igreja de Deus. O Senhor Deus nunca nos deu procuração, transferindo o direito de posse da igreja para nós. Temos visto hoje, com muita estranheza, alguns líderes sendo donos de igreja. Alguns líderes olhando para a igreja como uma propriedade particular. Isso não está certo. Isso não tem base bíblica. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Nós cuidamos do alheio. Nós cuidamos das ovelhas por quem Cristo morreu e Ele comprou com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. De tal maneira que as ovelhas não são nossas, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Nós não temos as marcas dos cravos na palma das nossas mãos. É aquele que tem as marcas dos cravos nas mãos que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja, que é o supremo pastor da igreja. Nós só somos pastores auxiliares do bom pastor, do grande pastor, do supremo pastor das ovelhas. Mais do que isso, o apóstolo Paulo diz que nós devemos pastorear a igreja de Deus. E pastorear não é explorar as ovelhas, não é arrancar a lã das ovelhas, não é comer a carne das ovelhas, não é olhar para as ovelhas como um grupo que deva ser explorado e que deva abastecer os líderes para que eles vivam nababescamente. Não é esta a ideia de ministério que a Bíblia nos traz. O que a Bíblia nos diz é que os pastores devem cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas, guiar as ovelhas, nutrir as ovelhas, corrigir as ovelhas, disciplinar as ovelhas, carregar as ovelhas no braço, no colo. Este é o papel da liderança cristã, é cuidar das ovelhas de Deus. Qual o valor dessas ovelhas para Deus? O apóstolo Paulo diz: Deus as comprou com seu próprio sangue. O sangue do seu Filho foi vertido na cruz para que essas ovelhas fossem redimidas e compradas para Deus. E nós então devemos cuidar dessas ovelhas com zelo, com amor, com muito cuidado, porque elas são muito preciosas para Deus. Essas ovelhas são propriedade exclusiva de Deus, são a menina dos olhos de Deus. E nós devemos, como líderes cristãos, cuidar dessas ovelhas com todo o zelo, com todo o carinho, com toda a ternura, com toda a fidelidade. Eu quero orar com você. E eu gostaria que você orasse comigo, para que Deus traga um avivamento sobre a liderança evangélica em nossa nação. Para que Deus levante líderes cheios do Espírito Santo. Para que Deus nos dê uma liderança que seja uma bênção. Um dia perguntaram para Dwight Lima Moody, qual é o maior problema da obra? E ele respondeu: o maior problema da obra são os obreiros. Perguntaram Moody como é que começa um avivamento na igreja? Ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Se a liderança for formada de homens cheios do Espírito Santo, nós teremos uma igreja viva e operante. Portanto, precisamos orar pelos líderes cristãos da nossa nação. E agora eu convido você para orar comigo, em nome de Jesus. Deus querido, nós queremos rogar a Ti, para que Tu levantes na igreja evangélica brasileira homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, homens cheios de fé,
homens comprometidos com a tua causa e com o teu reino, homens comprometidos com a fidelidade às Escrituras, homens que amem a Jesus e amem a Igreja de Jesus, para pastoreá-la com amor, com zelo e com fidelidade. Ó Deus, desperta a liderança da tua igreja e permita, meu Deus, que nós tenhamos um tempo novo de refrigério da tua parte na vida da tua igreja, na nossa nação. É a nossa súplica e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Atos, capítulo 20, versos 17 a 38, o reverendo Hernandes abordou a orientação que o apóstolo Paulo deu aos presbíteros da igreja de Éfeso, destacando 4 compromissos que todo líder precisa ter. O primeiro, o compromisso com Deus. Segundo, o compromisso com ele mesmo. Terceiro, o compromisso com a palavra. E quarto, o compromisso com a igreja. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça desses compromissos uma realidade na minha e na sua vida. O compromisso de um líder. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para a sua edificação ou mesmo para presentear um familiar, um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Ou ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Ainda pelo nosso site. Você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo você faz uma doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Graças a Deus que a mensagem aqui pregada tem impactado a sua vida. E eu quero lhe convidar para estar amanhã com toda a sua família e participar da escola dominical, ali com classes para todas as idades e do culto matutino começando às 9 horas. E à noite, do culto vespertino, às 18 horas. Você vai dizer aí ao pastor que você é o convidado do programa Verdade e Vida e que você quer conhecer mais acerca da Palavra de Deus. Entre em nosso site www.verdadevida.com.br e clique em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Pentecostes, o derramamento do Espírito. Esse será o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Cidadania. Ponha fé nessa ideia. Esse é o tema da nossa caminhada, que acontecerá no próximo dia 12 de agosto, às 9 horas, ali com a concentração no Forte de Copacabana, no Posto 6, e que culminará com a nossa Cruzada Verdade e Vida por volta do meio-dia, ali no Posto 3, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes estará ministrando a Palavra de Deus ao seu coração. Cidadania. Ponha fé nessa ideia. Nas regiões Norte e Nordeste, a seca. Na região amazônica, a destruição causada por enchentes. Contamos com sua ajuda para minimizar essa triste realidade. Faça um depósito na conta corrente do Conselho de Ação Social da IPB, no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 6.000, dígito 3. Faça a sua parte. Mais informações no site www.casipb.com.br. No próximo dia 12 de agosto, você que é do Recife, nós temos um compromisso. No Centro de Convenções de Pernambuco, ali em Olinda, estaremos comemorando os 153 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. O pregador será o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do nosso Supremo Concílio, que ministrará a palavra ao seu coração. Todas as igrejas do Recife são convidadas às 18 horas no próximo dia 12, no Centro de Convenções em Olinda, Pernambuco.